O que você faria se, ao olhar pela janela do seu carro, reconhecesse um velho amigo de infância vivendo nas ruas? Foi exatamente isso que aconteceu com Jair Bolsonaro. Um encontro inesperado, numa noite chuvosa, mudou não apenas o destino de seu amigo, mas também a forma como Jair passou a enxergar a vida. Enquanto sua caminhonete seguia devagar pelas ruas de Brasília, algo chamou sua atenção. Um homem com roupas desgastadas se aproximava dos carros pedindo algumas moedas. Jair estava prestes a ignorar a cena, mas algo naquele rosto lhe pareceu estranhamente familiar. O que aconteceu depois deixou todos sem palavras. Fique até o final, porque este ato de lealdade e amizade vai te emocionar de um jeito que você não espera. Você acredita que um reencontro pode mudar uma vida? Ou que uma única decisão pode marcar a diferença entre a esperança e o abandono? Conta pra gente nos comentários e continue assistindo, porque essa história dá uma reviravolta surpreendente. Naquela noite chuvosa, Jair Bolsonaro voltava de uma reunião importante no Ministério da Segurança, onde agora trabalhava como consultor especial. Enquanto o motorista dirigia pela esplanada, Jair olhava distraído pela janela, vendo o reflexo das luzes da cidade no asfalto molhado. O carro parou num semáforo perto da rodoviária do plano piloto. Ali alguns moradores de rua se abrigavam da chuva sob uma marquise improvisada. Um deles, magro e com uma barba longa e descuidada, mancava enquanto se aproximava dos carros parados, oferecendo limpar para-brisas em troca de algumas moedas. "Deixa pra lá." "Obrigado", disse Jair fazendo um gesto com a mão. Mas algo o fez hesitar. Aquele rosto... Havia algo ali. Uma lembrança distante, mas viva. "Espera um pouco, Sérgio, abaixa o vidro", pediu ao motorista. O vidro desceu lentamente e Jair pôde ver melhor o homem ensopado pela chuva. "Raul? Raul Menezes?", perguntou Jair incrédulo. O homem recuou surpreso por ouvir seu nome completo. Fazia anos que ninguém o chamava assim. Hoje ele era conhecido apenas como o Gero pelos outros moradores de rua. "Quem tá me chamando?", respondeu com voz rouca, tentando enxergar melhor sob a chuva. Jair abriu a porta e saiu do carro, ignorando as advertências de seu segurança. "Sou eu, Jair. Jair Bolsonaro, lembra? Da escola técnica lá em Campinas." O homem piscou várias vezes, como se tentasse limpar não só a água dos olhos, mas também as memórias antigas. De repente, um brilho de reconhecimento surgiu em seu olhar. "Jair! O Águia!", murmurou, usando o apelido que Bolsonaro tinha na escola por causa da boa visão e da agilidade nos esportes. "Entra aqui." "Cara", disse Jair, abrindo a porta traseira da caminhonete. Raul hesitou, olhando para as próprias roupas encharcadas. "Não se preocupa com isso, é só água. A gente precisa conversar." Dentro do veículo, o contraste era doloroso. Raul, com a jaqueta rasgada e os sapatos furados, parecia um fantasma sentado naquele banco de couro. Mantinha as mãos sobre os joelhos com medo de sujar algo. "Cara, o que aconteceu com você?" "A gente era inseparável na escola", perguntou Jair, observando aquele que um dia fora seu melhor amigo, o mais inteligente da turma, o que sonhava em ser engenheiro. A história que veio a seguir foi um mergulho no sofrimento. Depois da escola, Raul conseguiu entrar numa faculdade de engenharia como sonhava. Mas no segundo ano, seu pai, um policial de bairro, foi morto ao se recusar a colaborar com um grupo criminoso local. Tudo desmoronou. Minha mãe entrou em depressão, parou de trabalhar. Eu tive que largar a faculdade para sustentar meus irmãos. Trabalhei em fábrica. Vendi espetinho na rua. Até tentei ir para São Paulo, mas acabei voltando sem nada. Depois que minha mãe morreu de infarto, eu fiquei sem rumo, contou Raul, olhando fixamente pela janela. Jair ouvia em silêncio, com o maxilar travado. Ele lembrava bem de seu antigo amigo e do pai dele, o seu Roberto. Um homem íntegro que sempre dizia que ser policial era servir e proteger, não se vender. Aquelas palavras tinham sido parte da motivação que o levaram à carreira pública. A caminhonete de Jair parou em frente a um restaurante discreto no Lago Sul. Raul parecia desconfortável. "Calma, fica tranquilo", disse Jair. "Tem um espaço reservado lá dentro. Ninguém vai te incomodar." Minutos depois, já sentados em uma sala reservada, o cheiro da comida quente começou a preencher o ambiente. Raul ainda estava retraído, quase sem acreditar no que vivia. Mas aos poucos, enquanto saboreava o prato simples que Jair havia pedido, as lembranças começaram a voltar.
Riram juntos das histórias antigas, das peladas no campinho de terra, das provas de matemática, das broncas que levavam por defender colegas de turma. Você lembra quando a gente fugiu da aula para ver Brasil e Argentina? Perguntou Jair sorrindo. Raul deu uma risada tímida. Lembro que o diretor fez a gente limpar todos os banheiros da escola por uma semana. Mas valeu a pena, completou Jair. Ganhamos de 3-1. Enquanto observava o amigo comer com fome e gratidão, Jair sentiu algo diferente. Não era apenas nostalgia. Era um senso de dever, de justiça. Ele sabia que teve oportunidades que o amigo não teve. A vida tinha sido generosa com ele, mas impiedosa com Raul. E onde você dorme agora? Perguntou. Quando tem vaga num abrigo perto da rodoviária. Se não, onde der, respondeu Raul, olhando para o prato. Jair pegou o celular. Fez algumas ligações rápidas. Tá decidido. Hoje você vai dormir num hotel decente. Amanhã a gente começa a resolver sua vida. Raul o encarou, quase ofendido. Eu não quero a tua piedade, Jair. Não é piedade, irmão, respondeu firme. É justiça. Seu pai deu a vida por princípios, e você não merece ser esquecido. Se as coisas tivessem sido diferentes, talvez fosse você quem estaria me ajudando agora. A gente se cuidava, lembra? Nos dias seguintes, Jair se empenhou pessoalmente. Levou o amigo a um hospital particular. Cuidaram da desnutrição, trataram dos dentes e de uma antiga lesão na perna. Depois conseguiu para ele um quarto simples em um flat no centro de Brasília. Enquanto Raul se recuperava fisicamente, Jair mexia seus contatos. Ligou para um velho amigo que comandava um programa de reinserção social no Ministério do Trabalho. Você sempre foi bom com números, disse Jair ao levá-lo até o local. Aqui eles estão oferecendo um curso de contabilidade e informática básica. É o começo. Jair, eu nem sei mexer direito num computador moderno, respondeu Raul envergonhado. É por isso mesmo que o curso existe, respondeu Jair com um meio sorriso. Eu conheço o Raul que resolvia problemas que nem os professores sabiam explicar. Você ainda é esse cara. A adaptação não foi fácil. Nos primeiros dias no novo apartamento, Raul acordava assustado, sem entender o silêncio e o conforto à sua volta. Demorou para se acostumar com horários, responsabilidades, a rotina de aulas. Mas a mesma força que o manteve vivo nas ruas, agora o impulsionava a seguir em frente. Ficava horas extras no curso de computação, determinado a aprender tudo. Jair o visitava quando podia, às vezes com marmitas, outras só para conversar. Isso não é caridade, lembrava Jair. É um investimento. Quando você estiver de pé, vai ajudar outros, como seu pai teria feito. 3 meses depois, o resultado apareceu. Raul concluiu o curso com as melhores notas e recebeu o certificado de técnico em contabilidade. Naquela noite, ele chamou Jair para jantar em seu pequeno apartamento. Fez um prato simples, arroz, frango e farofa, mas serviu com orgulho. Consegui um emprego, disse emocionado, na cooperativa de transporte onde fiz o estágio. Não é muito, mas é um começo. É mais que um começo, respondeu Jair sorrindo. É uma nova vida. 6 meses se passaram. Raul já era outro homem. Tinha recuperado peso. O olhar era firme e o sorriso verdadeiro. Seu trabalho na cooperativa ia tão bem que já falavam em promovê-lo a chefe de contabilidade. Certo dia, Jair o convidou para um passeio diferente. Foram até o cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Diante do túmulo simples de seu Roberto Menezes, o pai de Raul, colocaram flores frescas. Raul ficou em silêncio por um tempo, até que a voz lhe saiu trêmula. Eu nunca consegui dar um enterro digno para ele. Quando morreu, a gente mal tinha dinheiro para cremar. Seu pai estaria orgulhoso de você, disse Jair com emoção contida. Não só porque você se reergueu, mas por ter feito isso com dignidade. Mas Jair tinha feito algo a mais. Usando suas conexões, ele havia reaberto o antigo caso da morte de seu Roberto, que nunca fora investigado direito. Com seu empenho, conseguiu que o nome do policial fosse oficialmente reconhecido como morto em serviço. Naquela mesma tarde, levou Raul para uma cerimônia discreta no Ministério da Segurança. Ali, entre outros nomes gravados no Memorial dos Policiais Caídos, em cumprimento do dever, estava agora o de Roberto Menezes. A história do seu pai não será esquecida, disse Jair. E o exemplo dele vive em você. A notícia começou a se espalhar.
primeiro entre os motoristas da cooperativa, depois por toda a cidade. Logo, repórteres começaram a procurar Raul para contar sua trajetória. Um dos jornais publicou a matéria com o título Das Ruas à Reconstrução, o homem que reencontrou seu caminho. Raul não se via como herói. Eu não fiz nada de extraordinário, disse a Jair. Só aproveitei a oportunidade que você me deu. Mas Jair respondeu firme. A oportunidade sempre esteve ali. Raul, o que mudou foi que você teve coragem de agarrá-la. Inspirado pela própria jornada, Raul criou um pequeno centro de apoio. Há pessoas em situação de rua que queriam voltar ao mercado de trabalho. Com a ajuda de colegas do curso, ofereciam orientação básica, ajuda com documentos e treinamento em informática. Um dia, enquanto organizava papéis, um senhor apareceu na porta, nervoso. Disseram que aqui ajudam quem quer recomeçar, falou baixinho. Raul olhou para ele e por um instante viu a si mesmo no passado. Sorriu, puxou uma cadeira e ofereceu uma xícara de café. Conta sua história para mim, disse. Porque para ele, o valor real não estava no que havia conquistado, mas no que podia fazer pelos outros. Afinal, sua missão não era apenas recomeçar, era garantir que ninguém mais precisasse recomeçar sozinho. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, Raul olhou para o céu limpo e pensou em tudo o que tinha vivido. Um simples gesto, um vidro abaixado numa noite chuvosa, havia mudado o curso de 2 vidas. A história de Jair Bolsonaro e Raul Menezes se espalhou por todo o país. Não era apenas sobre um homem ajudando um velho amigo, era sobre honra, lealdade e a força de nunca esquecer de onde viemos. Um ano depois daquele reencontro, Raul não só administrava as finanças da cooperativa, como também coordenava um programa para empregar pessoas em situação de rua. Não importa o quanto você tem, dizia ele em entrevistas. O que importa é o que você faz com o que tem e quem você escolhe ajudar. Jair não apenas me deu uma segunda chance, completava Raul. Ele me lembrou quem eu realmente sou. Na mesa do escritório de Jair havia uma foto antiga. 2 adolescentes de uniforme escolar, sorrindo para a câmera, em frente a um campinho de terra. De vez em quando, ele olhava para aquela foto e pensava, às vezes, a vida coloca pessoas do passado de volta no nosso caminho por um motivo. Não é coincidência, é uma nova chance de fazer o que é certo. E assim, o que começou como um encontro casual numa esquina chuvosa se tornou uma história de redenção, amizade e esperança. Uma lembrança viva de que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado, especialmente por aqueles que nos conheceram antes de o mundo nos mudar. E você, acredita que um reencontro pode mudar o destino de alguém? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te emocionou, curta, compartilhe e se inscreva, porque ainda existem muitas histórias inspiradoras esperando para serem contadas.